Dia da visão, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. E depois, Abacuque, capítulo 2, verso 2. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18. A palavra de Deus diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, verso 2, ele diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não se enganará. Se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Então nós temos esses dois textos e fica muito claro, né, qual que é a ênfase central de uma igreja. Antes de Jesus subir aos céus, ele chama os seus e ele dá um direcionamento, uma incumbência que são para todos. Ele diz assim: eu quero que vocês vão, e que vocês vão não apenas nessa cidade, não apenas aqui no nosso estado, não apenas no nosso país. Eu quero que vocês vão por todas as nações, e eu quero que vocês façam discípulos. Eu não quero que vocês só façam discípulos, ou seja, eu não quero apenas que vocês os evangelizem, eu quero que vocês os batizem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu não quero que acabe no batismo, eu quero que além de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero que vocês os ensinem. Mas eu não só quero que vocês os ensinem, eu quero que vocês ensinem eles a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E assim eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, quando nós olhamos para a grande comissão, quando nós olhamos para essa incumbência, nós temos um mandamento central, e para todos, independente da sua idade, independente da sua classificação social, independente da sua raça, independente de onde você mora, independente de há quanto tempo você é cristão, independente de há quanto tempo você frequenta uma igreja, aqui nós entendemos que todas as pessoas que nascem de novo, todas as pessoas que passam a ser discípulos de Jesus, todas elas têm uma incumbência. Qual é essa incumbência? Fazer discípulos. E não é só fazer discípulos, eles precisam ser ensinados. E não adianta apenas ensinar, porque aqui eu poderia ensinar um monte de coisa para vocês, e aí vocês saem por essa porta e não faz nada, faz tudo diferente. O texto diz: eu quero que vocês ensinem eles a obedecer uma parte do que eu ensinei. É isso que o texto diz, não é ou não? Não, o texto diz: eu quero que vocês os ensinem a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Então, observe que Billy Graham, com toda a sua sabedoria, ele não estava errado, né? Ele falava assim: olha, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que nós temos, né? Então, a formação de discípulos, ela é o fator vital, e talvez, ainda hoje, a maior deficiência das igrejas, a maior deficiência da continuidade, de fazer discípulos completos, de completar a boa obra, através do Espírito Santo de Deus, por intermédio de Jesus, do ensino. A transformação não cabe a mim, mas, segundo o mandamento de Jesus, o ensino cabe. Entende? Quem vai fazer a obra de transformação não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Mas o ensinamento não é ele que vai fazer, o ensinamento sou eu. Então, quando nós falamos de visão, nós temos que entender que se tudo que nós fizermos e tudo que nós vivermos se resumir às experiências que nós temos aqui, nessas quatro paredes, ou nas quatro paredes do seu local secreto com Jesus, se for o seu quarto, se for um quartinho de oração, se for um escritório, se for na sala da sua casa, se resumir a isso, você ainda não entendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Porque um discípulo, ele não é
até o momento em que ele reproduz quem ele é. Então observe que nós temos que entender o que eu devo fazer como filho de Deus, como discípulo de Cristo, quando eu saio e vou para a minha semana. E para isso eu preciso entender muito claro que a igreja que eu e você precisamos entender que nós precisamos fazer discípulos onde nós estamos inseridos. Nas 7 esferas que nós temos de influência da sociedade, são nelas que eu preciso usar o tempo, que eu já permaneço lá para fazer discípulos. Pastor, como assim? Onde você passa mais tempo na sua semana depois que você sai da sua casa? Pastor, eu passo na escola, né? Eu fico na escola das 7 da manhã às 17 horas. Então, você está inserido na esfera da educação. É lá que você vai ter que gastar o seu tempo fazendo discípulos. Pastor, eu passo a maior parte do meu tempo na minha casa, né? Eu decidi exercer ali a maternidade na vida dos meus filhos. Então, você está inserido na esfera da família, né? Não, eu passo mais tempo fazendo negócios no meu trabalho, fazendo aquilo que eu uso para o meu meio de sustento. Então, você está inserido na esfera da economia. Então, é lá que você passa a maior parte do seu tempo depois da sua casa. Então, é lá que você vai fazer discípulos para Jesus. Não, eu passo a maior parte do meu tempo, né, no legislativo, no executivo, né, eu tenho envolvimento político. Então, a sua esfera é a política. Não, eu passo a maior parte do meu tempo atuando na televisão, no teatro, na rádio, enfim. Então, você permeia entre a esfera da comunicação e a esfera da cultura. Então, é lá que você deve fazer discípulos. Por muito tempo, foi passada uma visão deturpada, né, para a Igreja de Cristo, que você fica na sua casa e você fica no seu trabalho ou nos seus estudos 15, 20, 30 horas na semana, mas você vai fazer discípulos na ação que nós vamos ter sábado das 8 às 9 da manhã. Vocês acham que alguém faz discípulo em 1 hora por semana? Claro que não. É por isso que a formação está tão defasada. O texto diz, eu quero que vocês vão e que vocês façam. Se nós vamos ter que fazer, vocês concordam que não vai estar pronto? Então é uma ação de fazer. Então eu preciso ir fazer esses discípulos onde eu estiver. Então eu quero passar para vocês, dando essa introdução, que uma vez que nós entendemos o pilar central e vital de uma igreja, que é fazer discípulos para Cristo, uma vez que eu e você entendemos isso, aí nós podemos entender que as ferramentas usadas, elas podem mudar. Que as estratégias utilizadas, elas podem ser atualizadas, elas podem ser revistas, mas o ato central e vital da igreja, esse não muda, desde que Jesus o instituiu assim, e não vai mudar até ele buscar a sua igreja. Então, para isso, eu tenho que ter muita clareza do lugar que eu estou inserido. Eu preciso saber qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores centrais do lugar que eu estou inserido. Quando eu sei a missão do lugar que eu estou inserido, quando eu sei qual é a visão do lugar que eu estou inserido, quando eu sei quais são os valores essenciais do lugar que eu estou inserido, logo eu vou ver se estão alinhados com os meus. Logo eu vou ver se eu consigo utilizar essas ferramentas para cumprir a grande comissão. Agora veja, eu acho que a visão, a estratégia e a missão não está muito alinhado com os meus. Ok, busque algum lugar que você vai ter o alinhamento, mas veja, as estratégias e as ferramentas mudam. Fazer discípulos para Jesus é o objetivo final. Então não dá para eu falar assim, eu vou lá porque lá eu não preciso. Não, lá vai precisar também. Porque quem vai direcionar não é a igreja ou a placa, é o próprio Cristo. E é por isso que eu tenho que entender que o Evangelho, ele sai das 4 paredes e ele invade todos os espaços da sociedade. Dito isso, eu quero acompanhar com vocês aqui algumas coisas. Qual é a missão da nossa igreja?
A missão da nossa igreja é ser uma igreja relevante, que vive a genuinidade da palavra, ou seja, da Bíblia, que ela traz o céu para a terra, transforma pessoas e a sociedade pelo amor e compaixão de Jesus. Ou seja, a nossa igreja não é uma igreja que caminha evangelisticamente. A igreja que caminha evangelisticamente, ela não tem a necessidade ou a intenção de trazer o céu para a terra. Ela quer trabalhar até que a pessoa ela passe a entregar a vida para Jesus, e a partir desse momento, tchau, já vai estar salvo, para mim está bom. Nós temos a visão diferente, que além da pessoa entregar a vida dela para Jesus, quando ela começa a se relacionar com o Espírito Santo de Deus, ela entende que ela é um embaixador de Cristo, logo, ela pode trazer o céu para a terra, ela pode manifestar o céu na terra, seja por poder, seja por autoridade, seja por intrepidez, seja por ousadia, seja pela palavra de Deus, ou seja, onde nós estivermos, nós somos representantes do reino de Deus. Agora, pastor, o que é ser uma igreja relevante? É a gente analisar onde nós estamos incluindo o nosso recurso, a nossa força e a nossa energia e o nosso tempo. Dr. Elias Dantas, que esteve conosco quando nós estávamos sendo enviados para Bauru, pastor Domingos e a pastora Rosângela nos abençoaram, nos mandaram para cá. E aí, eu estava em um congresso com ele, eu falei, doutor, como eu sei se nós estamos fazendo uma igreja relevante? Ele disse assim, imagine que a sua igreja esteja estabelecida, como está hoje. Imagina se ela for arrancada da cidade. Amanhã não existe mais a igreja Voi. Some daqui. Todas as áreas que nós atuamos na sociedade vão sentir falta do que nós fazíamos? Vão sentir falta das nossas ações? Vão sentir falta daquilo que nós estamos fazendo? Se sim, a nossa igreja é relevante. Se não, os nossos encontros eram em vão. Entende? Por isso que nós temos que entender onde nós estamos canalizando a nossa força, né? Se está alinhada com a nossa missão. Uma vez que nós temos a visão clara, nós precisamos entender qual é a nossa visão. Ela é curta, mas eu vou fazer pausadamente para que vocês entendam. Por quê? Porque só no último final de semana nós recebemos mais de 300 pessoas. Né? Então, por mais que nós temos o jornada, talvez não pega, às vezes deixa o vídeo lá passando, não presta muita atenção. Então, veja, primeiro ponto, pessoas salvas por Jesus. É impossível uma entrada no Evangelho se a pessoa não se arrepende e entrega a vida para Jesus, para que ela seja salva por Jesus. Então, o primeiro ponto é esse, as pessoas precisam ser salvas por Jesus. Uma vez que isso acontece, nós vamos atingir a segunda esfera da pessoa. Qual é? A família dela. A família dela vai ter que passar a ser saudável. Se é disfuncional, vamos ajudar. Se ela é desequilibrada, vamos ajudar. Por quê? Se nós não temos pessoas salvas, transformadas por Jesus, e nós não temos famílias saudáveis, logo, nós não temos uma igreja forte. Não existe a possibilidade de termos uma igreja forte com famílias disfuncionais, com famílias cheias de divórcio, com famílias onde filhos não honram os pais e pais não abençoam os filhos. Quando nós temos esse entendimento que as pessoas serão salvas para as famílias serem saudáveis e para a igreja ser fortalecida, logo a gente entende que a nossa cidade começa a ser transformada. E a nossa primeira métrica de transformação vai ser no próximo ano de 2026. Como nós sabemos se o evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho verdadeiro, é um evangelho genuíno, se ele está transformando o local que nós estamos inseridos. Pastor, dá um exemplo para ser mais claro. Um exemplo. Nós temos os nossos grupos de família, né? Entre nós, para casais, e nós temos pais para toda a vida, de pais para filho, temos o Voi Bro, temos o Elas de Jesus, temos o Experiência do Lar, enfim, temos o trabalho com as famílias. Como que nós vamos saber se nós estamos transformando essa esfera da sociedade aqui em Bauru? Simples. Qual era o índice de divórcio na cidade de Bauru em 2019? Exemplo, 40%. Ok. Qual será o índice do divórcio na cidade de Bauru em dezembro de 2026? Se for 42, a gente fez atividade, mas o evangelho não foi verdadeiro. Porque vocês concordam comigo que o evangelho transforma, sim ou não? Se o evangelho transforma, o que a gente está fazendo tem que transformar a vida das pessoas. Entende? Então, o gráfico tem que cair.
Se era 40, pelo menos 30, 33 tem que ter diminuído. Qual foi a quantidade de crimes que aconteceu na cidade de Bauru em 2019? Quantos serão a quantidade de crimes que vão acontecer na cidade de Bauru em 2026? Então entenda que quando nós falamos de cidade transformada, não é no que acontece aqui dentro, é no que acontece lá fora. Cidade foi transformada, uau, glória a Deus! Aumentou em 40% a criminalidade na cidade. Foi transformada, sim ou não? Não foi. Entende? Então, quando nós temos esse entendimento, que as pessoas são salvas, transformadas por Jesus, as famílias passam a ser saudáveis, a igreja passa a se fortalecer, logo a cidade começa a ser transformada. Quando a cidade começa a ser transformada, ela começa a trazer impacto no Estado. Por quê? O que os governos fazem? Elas ficam estudando os gráficos de cada cidade. A cidade que começa a apresentar gráficos positivos, eles começam a divulgar como cidade modelo. Ó, venha para Bauru que aqui a cidade está prosperando, é uma cidade segura, é uma cidade que a educação é boa, é uma cidade que o SUS é bom. Mas como eles falam isso? Não é da boca para fora, são os gráficos. Então você começa a impactar o Estado. Agora, se começa a cair os gráficos, Bauru não é um bom lugar para se morar. Bauru está entre as 10 cidades mais perigosas do estado de São Paulo. Bauru está entre as 10 piores cidades na educação no estado. Você entendeu? A manchete é ao contrário. Você começa a impactar negativamente o Estado. Quando isso acontece, nós começamos a influenciar o país. Porque aí o que o país faz? Ele pega os dados do Estado e joga para cima. Aí as pessoas começam a pensar, pô, o que está acontecendo em Bauru? Pô, crime está diminuindo, divórcio está diminuindo, educação está melhorando. Pô, eles estão fazendo alguma coisa que nós não estamos fazendo. Porque vocês sabem que fazer política pública, todo mundo tenta, mas ninguém acertou de verdade, né? Em todas as partes do mundo. Então eles ficam observando. Eles permeiam de lá para cá. Aonde os gráficos estão em ascendência, eles falam, ó, está fazendo alguma coisa boa, vão aprender com eles. Quando os gráficos começam a cair, o que eles fazem? Ó, ali não presta, está fazendo tudo errado, vamos sair fora daqui. Entende? E daí nós vamos influenciar as nações. Então, pessoas salvas, famílias saudáveis, igreja fortalecida, cidade transformada, Estado impactado, países influenciados. Quais são os 7 principais valores da nossa igreja? Oração, adoração, palavra de Deus, santidade ao Senhor, discipulado, porque se nós não fazermos discípulo, nós não estamos cumprindo a grande comissão. Nós temos o cuidado de pastoreio de cada pessoa através dos nossos pequenos grupos, que são as células, e hoje nós temos 47 ministérios ativos nas mais diferentes áreas que possam imaginar. Oração, porque não é possível uma igreja falar com Deus se ela não orar. Adoração, porque tudo que nós fazemos deve ser para adorar e para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus, porque ela é o nosso único e exclusivo manual de vida. Santidade, porque por mais que alguns lugares tenham relativizado a palavra de Deus, ou falado que a palavra de Deus precisa ser atualizado, nós acreditamos que a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, o que ela fala que é pecado, o que ela fala que é certo, o que ela fala que é errado. Então, por isso que nós temos a Bíblia como um dos nossos valores centrais. Por isso a santidade. Discipulado, eu já falei sobre a grande comissão. Pequeno grupo, porque se a igreja tiver 100 pessoas, ela já não consegue ter uma comunhão boa, por si só. Então, os pequenos grupos, eles garantem o cuidado, a empatia, o orar uns pelos outros, o se doar uns pelos outros, né? Nos últimos velórios que nós tivemos aqui na igreja, as pessoas que mais foram amadas, cuidadas e constrangidas foram pelas células de vocês. E isso eu escutei dos familiares que nem são cristãos. Fui fazer o culto fúnebre, pastor, quero agradecer, porque a célula que ela frequentava esteve mais presente nos momentos de dificuldade, em momentos finais do hospital, do que a própria família de sangue. Então a célula serve para isso, para cuidado, né? Para que você tenha intimidade, tenha coinonia, né? Mesmo num volume grande de pessoas, nós tenhamos grupos de comunhão e cuidado pequenos. E os ministérios, que aí nós vamos entrar agora nas 7 esferas da sociedade.
que eu quero ir para a aplicação, senão a gente fica parecendo uma aula isso aqui, né? Vocês têm noção que isso aqui me dá um desespero ficar com um slide? Vocês viram que eu nunca prego de tablet, né? Então vamos lá. Quais são as 7 esferas da sociedade? Religião, família, educação, economia, cultura, comunicação e política. Então, quando nós vamos plantar uma igreja, a primeira esfera que você tem que exercer influência é a esfera da religião. Eles podem não gostar ou não concordar com você, mas eles não conseguem descredibilizar aquilo que você faz. Isso é você exercer influência na esfera, né? A mesma questão na família. Não tem como a gente estabelecer uma igreja, que foi a segunda instituição estabelecida pelo nosso Deus, sendo que a primeira foi família. Então, seria incoerente da nossa parte. Então, são as 2 principais esferas que nós vamos atuar. Depois nós temos a educação, que vamos falar sobre ela, a economia, a cultura, a política e a comunicação. Então, vamos falar da religião. Nós temos trabalhado, né, nesse ano com 47 ministérios, né, em várias frentes. Pode passar para o lado. Falar um pouquinho da nossa ação social esse ano, nesses 6 meses, 7 meses. Agosto ainda não entrou, mas isso aqui é até julho. Então, o que nós fazíamos, né? Nós acabamos aí sendo influenciados um pouquinho na pandemia, pelo caos que se tornou, e aí nós começamos a fazer um papel de ONG, né? Em 2 anos nós demos quase 300 toneladas de alimento para a cidade, para a região, né? Nem cabia na igreja a quantidade de alimento que a gente arrecadava. E aí o Senhor começou a me confrontar, né? Falou assim, poxa, mas vocês estão parecendo uma ONG, cadê os discípulos? A igreja não foi levantada para fazer caridade, foi levantada para fazer discípulo. A caridade pode ser um dos braços da igreja, mas a vitalidade é fazer discípulo. Chegar no último dia, imagina eu, pastor, falar, Jesus, entregamos, 500 toneladas de alimento. Ele, que legal. E os discípulos? Não, eu dei alimento. Legal. E os discípulos? Então nós temos que tomar cuidado, senão a gente confunde igreja com ONG, né? E nós estávamos indo por esse lado, não por maldade, mas porque estava todo mundo naquele caos, sem emprego, né? Auxílio do governo, e a gente começou ali a apoiar com comida, ajudando em algumas necessidades básicas das pessoas. E aí nós resolvemos mudar isso ano passado e esse ano. Então, nós passamos a usar a ação social como um meio e não como um fim, né? Então, nós não mais literalmente entregamos as cestas em casos pontuais apenas de membros da nossa igreja. Quando sobra a cesta, nós atendemos algumas partes da cidade. Mas aqueles que realmente querem um compromisso de mudar, eles podem vir para cá, eles vão ter uma mesa posta, eles vão ter um lugar para tomar banho, eles vão ter um lugar para poder trocar de roupa, ganhar roupa, se alimentar, vão ser servidos, né, vão ser ministrados e vão ter a oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho ou de reconectar os laços. Pode olhar ali, né, só esse ano nós restauramos 4 vínculos, e isso com uma pessoa que está na rua é muito difícil, porque a maior parte das pessoas que estão na rua, elas não estão lá porque elas não têm opção. Elas estão porque elas querem. Muitas delas têm casa, têm família, deixaram emprego, às vezes são ricos, têm herança, mas escolheram viver na rua. Então a restauração do vínculo familiar, né, é um dos nossos objetivos principais. A pessoa voltar para a casa dela. Agora tem aqueles casos das pessoas que realmente não têm. E aí nós começamos ali a recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, né? Então hoje nós internamos 12 pessoas nesse ano, mas ao longo desses 3 anos de internação nós já internamos 100, né? Uma boa parte deles hoje congregam com a gente já totalmente libertos do vício. Nós visitamos 2 abrigos mensalmente, porque um dos nossos próximos braços sociais que nós temos interesse é de nós termos o nosso abrigo, né? E ali nós temos ações em 2 bairros, e essas ações, quando nós colocamos bairros impactados, é quando nós damos todas as necessidades básicas ali supridas para esse bairro. Suporte médico, suporte odontológico, suporte jurídico, suporte de higiene básico, corte de cabelo, fazer unha, enfim. Até ontem os jovens fizeram uma dessas ações junto com o Ministério de Ação Social, e aqui nós temos aproximadamente 100 voluntários engajados. Vou só gastar uns 2 minutos aqui para que vocês entendam algo. Por que eu falo que nós temos que tomar cuidado para a gente não misturar caridade com fazer discípulos? A gente visitar constantemente, aqui faltou
que nós também visitamos asilos, né? A casa da vovó e um outro, a Mazé lidera esse ministério já há mais de 1 ano e meio e fazem isso também semanalmente. É legal a gente visitar, levar doce, fazer teatro para as crianças nos abrigos, sim ou não? É legal, mas nós vamos fazer discípulo fazendo isso só ou não? Não. Então, por que nós queremos ter o nosso abrigo? Para que essas crianças que vão ficar com a gente do 0 aos 17 anos, ou da idade que chegar até os 17 anos, que a gente consiga fazer deles discípulos de Cristo, cheios do Espírito Santo, para quando acabar o tempo deles ficarem no abrigo, eles possam sair, fazer a sua universidade, estarem inseridos no mercado de trabalho e constituir família e servir a Deus junto com a gente. Então, assim, nós vamos estar fazendo discípulos. Por que a gente quer abrir a nossa casa de recuperação? Porque nós temos um excelente trabalho pré e pós, mas a internação a gente terceiriza, e quando a gente terceiriza, a visão destoa muito do que a gente acredita, né? As pessoas querem dar cigarro, as pessoas, elas não vão trabalhar de uma maneira como nós acreditamos. Aí, fala pra gente como igreja agora, você que é crente, não é caridade simplesmente. Se a pessoa estiver fumando 2 maços de cigarro e ela morrer, ela vai para onde? Qual que é a diferença dela estar fumando cigarro ou usando cocaína? Para nós, que estamos para fazer discípulos. Nenhuma. Só que você entende, se a igreja não presta atenção, ela vai fazer caridade. Não, estamos internando, dá cigarro para ele. Pelo menos ele não está usando cocaína. Essa é a mentalidade das políticas públicas. Se você for hoje, 95% do estado de São Paulo, das clínicas, oferecem cigarro. Para um dependente químico. Para amenizar o vício. Nós não acreditamos nisso, respeitamos. Mas por isso que nós queremos fazer a nossa. Entende? Porque senão nós temos um pré muito bom e um pós muito bom. Mas no tempo que a pessoa está internada, ela se destoa do que a gente acredita e ela sai dando mais trabalho do que ela entrou para fazer. Então, são motivos que nós precisamos entender. Por quê? Para quê? Como? Então, nós temos que ter essa clareza. Próxima, por favor. Olha só, religião mais uma vez, né? Nós temos aí um dos nossos braços que nós voltaremos agora. Que nós temos o objetivo de alcançar 1/6 da cidade, né? Aqui em Bauru, segundo os dados do IBGE, aproximadamente 66 mil pessoas. Nosso objetivo é que a gente consiga fazer pelo menos 10% desse alcance em formação de discípulos, né? 6.700 pessoas. Aí, às vezes, nós estamos nesses 2 anos, a gente acha que nós fizemos um monte de coisa já, né? Olha a quantidade de pessoas que nós atingimos só. 1.800. Vocês acham que falta bastante ainda para 1/6 ou não? E olha que eu estou falando de 1/6 só, tá? E por que é interessante vocês saberem isso? Porque, às vezes, quando a igreja ensina o exclusivismo, ela está fora dos princípios bíblicos. Não existe uma igreja exclusiva. A nossa não é a única igreja. Então, significa que outras igrejas Deus vai levantar, vai dar visão, vai abençoar. Eles vão ter outras estratégias e também vão fazer discípulos para Cristo. E juntos nós vamos povoar o céu em unidade com os nossos irmãos de fé. Amém? Então, observa aqui, ó, 1/6 da cidade. Vai sobrar quase 350 mil pessoas aí. É gente ou não é? Só em Bauru. E agora, olha que eu coloquei aqui, ó. As visões que nós já temos algum tipo de trabalho, seja uma célula, seja um grupo de família, seja alguma ação, nós já temos em Pederneiras, Lençóis Paulista, Boracé e Agudos, Piratininga, Moarama e Boston agora, com o Xande e com a Júlia. Agora, imagina se nós fizermos só essa aplicação de 1/6 de cada população dessa. Vocês acham de verdade que nós temos muito trabalho para fazer ou só um pouquinho? Eu sei que não é o caso de vocês, porque vocês são fera, prateleira de cima. Mas tem algumas igrejas que tem uma galera que eles falam assim, eu vou no culto tudo, mas eu nem faço nada, porque já tem um monte de gente que faz. Na igreja não tem nem nada para eu fazer, porque tem tanta gente lá que já faz. Eu sei que não é o caso da nossa, né? Mas essas aí que às vezes o pessoal pensa, aqui é diferente. Vocês acham que tem coisa para fazer, sim ou não? Então, vai observando aí. Próximo agora, por favor. Então, agora, nosso ministério infantil, se aqui a gente não conseguiu atualizar, hoje nós estamos com 550 crianças aproximadamente, né? Mais de 100 voluntários, 25 células, e a gente já faz o discipulado desde cedo, projetos sociais, e também, dentro desses projetos, nós temos a prevenção ao abuso infantil, que foi algo que Deus deu para a nossa equipe. Eles começaram a apresentar aqui, depois começaram a apresentar no Colégio Lancer, e já apresentaram em mais de 10 escolas aqui na nossa cidade. Inclusive, nós gravamos isso e mandamos para o Japão,
para as igrejas que nós temos parceria lá, que são 4, e só deles passarem o vídeo desse teatro de prevenção ao abuso, nós descobrimos 2 abusos infantis lá. Então é um pouco do nosso trabalho infantil próximo. Né? Agora os adolescentes, né? Nós temos ali mais de 400 adolescentes semanalmente frequentando os cultos, as celas, os points. Nós temos flyout em 16 escolas aqui, e com os eventos evangelísticos agora, dos últimos 12 meses, eles alcançaram 1.800 adolescentes. São 34 celas de adolescentes. Próximo, por favor. Além disso, eles têm todas essas outras coisas aqui, né? E eles começaram algo junto com o Ministério Infantil, que é um encontro de inclusão. E aqui eu vou abrir aspas, porque quando se fala de inclusão hoje, pode ter uma conotação pejorativa. Né? Essa inclusão que eles fazem é uma inclusão de PCDs. Né? São adolescentes com algum tipo de deficiência. PCDs, assim como os kids também fazem. Né? E por que eu estou dando essa ênfase? Porque a nossa igreja, a partir do mês que vem, nós vamos começar a dar uma ênfase maior na inclusão de PCDs. Por quê? Nós temos que ter a clareza que esses adolescentes vão virar jovens, e esses jovens vão virar adultos. E se nós estamos falando que a igreja ela vai pregar o evangelho para alcançar a população, segundo o IBGE, 7% da população brasileira, ou seja, aproximadamente 17, 18 milhões de pessoas, tem algum tipo de PCD. Obviamente, essas pessoas não vieram do além. Elas têm mãe, pai e irmãos. Mas vamos colocar que cada uma delas tem apenas 2 pessoas de parentes próximos. Estamos falando que com eles são 3. Ou seja, nós passamos de 7% para 21%. No nosso Brasil, nós estamos falando que mais de 40 milhões de pessoas estão envolvidas ou têm contato com alguém que tem algum tipo de deficiência, PCD. E aqui não está incluso laudos como TDAH, não sei o que, opositor, TOD, não sei mais o que, é tanta sigla que eu não entendo muito, mas não está incluso nesse 7%. Agora, se nós estamos de verdade interessados em alcançar as pessoas e ser relevante, mostrando a compaixão e o amor de Jesus, seria muita hipocrisia da nossa parte não considerar essas pessoas, certo ou errado? Então, por isso que eu dei essa ênfase aqui. Põe o outro, por favor. Né? Agora nós temos Voi Upper, 44 células, né? Aproximadamente 450 jovens, mais de 100 líderes formados semanalmente, points nas universidades, ações, centenas de curas. Próximo aí para mim, por favor. Jovens fluindo. E agora nós temos também o último aí para jovens recém-casados, noivos. E começou não faz nem 2 meses, né? Acontece às 18 ou 18h30 lá no nosso lounge. Próximo, por favor. Aqui o nosso Voi adulto, né? Voi Family aí. Gente, vocês olharem o Luizinho aí, eu mesmo, nós não trocamos de pastor não. É que ele deu uma emagrecida, viu? Põe a próxima, por favor, aí. Olha só, e aí o que nós trabalhamos com os adultos, né? Temos Casados para Sempre até o último semestre. Agora, esse primeiro semestre que nós desenvolvemos o material autoral, o Entre Nós, Experiência do Lar para mulheres. Temos o Voi Bro para homens. Próximo, por favor. Elas Jesus, que é o culto mensal das mulheres, como nós temos também para os homens. As mulheres começaram a conferência, nós vamos começar também, amém? Cadê os homens aí? Olha aí, né? Nós temos ali milhares de mulheres curadas. Nós também temos aqui Sentinelas, é um nome atualizado das mulheres do coque, sabe ou não? Aquela oração da tarde que pega fogo, né? Acontece todas as terças-feiras, às 14 horas. Próximo, por favor. Pronto, para aí, para a gente finalizar a esfera da religião e da família. Nos primeiros 3 anos da nossa igreja, nós nos atemos em influenciar a esfera da religião e a esfera da família, né? Foram mais de 280 casais que nós atendemos. Nós atendemos mais de... quantas mulheres, Dri? 160? 160 mulheres nós formamos. Né? Agora nós vamos começar também a oração da madrugada dos homens uma vez por mês. Vamos começar também um discipulado online com os homens uma vez por mês, além do culto. Então nós vamos ter 3 atividades. E aí, ano passado, ano retrasado, na verdade, final do ano, o Senhor nos direcionou para entrar na esfera da educação. Né? Então, quando nós falamos aqui que o nosso maior investimento quanto igreja são para as crianças, né? Nós tivemos aí nos últimos 3 anos cerca de 40% do nosso orçamento investido
nas crianças, incluindo a construção do colégio, né? Então, hoje, Bauru tem aproximadamente 75 mil alunos de 0 a 17 anos. E o nosso alvo, a nossa meta é conseguir alcançar para influenciar 1%. Mais uma vez, não existe, da mesma maneira que não existe uma igreja exclusiva, também não existe uma escola exclusiva, né? Mas nós procuramos dar a certeza de que as crianças que estiverem aqui, os adolescentes que estiverem aqui, eles não vão ter contato com nada que vai deturpar um cristianismo verdadeiro e nem vai ser apresentado a eles ideologias que são contrárias a que nós acreditamos, né? Aqui no Colégio Lancer nós também temos um braço social que nós ainda não abrimos, né? Porque nós ainda estamos em formação. Então, com 600 alunos, né, nós vamos, a capacidade máxima são 750, mas com 600 alunos, nós conseguimos pagar todas as despesas e vai nos sobrar 100 mil reais por mês. A nosso colégio é um colégio sem fins lucrativos. Qual é a nossa ideia? Com o valor do nosso colégio hoje, o que o pai paga hoje, 2,5, 3 mil em alguns colégios, aqui ele consegue com uma média de 1.400, 1.500 reais, né? Porque nós não temos o viés lucrativo. Então, nós conseguimos atingir as classes A, B e C. Pastor, mas e a D e a E? Uma igreja pode excluir? Não. Então, qual que é o nosso alvo como colégio? É que com esses 100 mil reais que vai sobrar de lucro, quando nós tivermos 600 alunos, e se tivermos 750, esse número aumenta, é o quê? É a gente achar alguma comunidade que tem o pior índice de desenvolvimento educacional, uma parceria junto à prefeitura, né? Acharmos um espaço, fazermos ali uma permuta, apresentar um projeto educacional, pegar esse recurso, né, e junto com a ajuda de mais alguns empresários, a gente conseguir atender ali 100, 200, 300 crianças, aí vai depender do custo, com a mesma qualidade aqui, né, só que dentro da comunidade, para não ter nem gasto com deslocamento, para que a gente consiga aí formar também ali todas essas crianças do 0 até os 17 anos, sem nenhum custo, nem o custo do material. Então, esse é o nosso projeto a médio prazo do Colégio Lancer, tá? A Lari vai falar um pouco mais deles para vocês aí na terça-feira que ela disse, senão a gente vai ficar bastante tempo aqui. Pode passar, por favor? Pode passar o outro? Aqui agora, essa é a quarta esfera que nós vamos entrar para atuar com força, né? O Voibiz, nós vamos ter o Voo Network, o Voi Corporate, nós vamos ter ali a nossa ação de fazer discípulos para Jesus, também dentro dos empresários. Porque o que acontece muito? Os empresários que são bilionários de esquerda, eles têm uma sátira que, às vezes, os cristãos caem muito fácil, né? E, às vezes, eles fazem zoeiras, mensagens assim subliminares para tirar sarro daqueles empresários que vão devolver os 10% de dízimo, para que não seja investido dentro do reino de Deus, nos propósitos e projetos do reino. Só que eles mesmos colocam $1 bilhão quando é para fazer uma propaganda de marketing, promovendo a homofobia e a erotização infantil em 2 mega redes de fast food do mundo, né, que são aí projetos financiados pela agenda woke. Então, eles zoam quem dá 10%, mas eles mesmos que têm patrimônio de 4, 5 bilhões, eles vão e colocam 1/4 do patrimônio. Por quê? Porque é no que eles acreditam. Só que eles querem continuar tentando ludibriar a mente dos empresários. Então, nós não queremos ter apenas uma rede de empresários como a Donep, que apresenta a salvação. Ok, mas e quem vai fazer discípulo desses que estão sendo salvos? Ou às vezes só uma rede de network, para que os empresários da igreja façam um negócio entre eles para fortalecer os negócios internos. Veja que nada disso é errado. Só que vocês concordam que entre não ser errado e cumprir o propósito vital de fazer discípulos é bem distante uma coisa da outra? Então a nossa ideia é formar desde jovens empreendedores até empresários com dificuldade, até mega empresários, né? O Tiago está me ajudando nisso aqui agora. Eu mandei ele agora para uma reunião com os maiores empresários cristãos do mundo, com donos de refinaria de petróleo, donos de participantes de aviação, que são pessoas que se converteram. Deus deu muito dinheiro, bilhões e bilhões de dólares, mas eles não perderam o coração. Eles manteram o coração alinhado com o reino, eles não se corromperam, eles não deixaram o orgulho ou a altivez entrar, e eles continuam aí financiando os projetos do reino. Também fizemos um almoço aqui com Thomas Walker, que tem uma das 20 maiores empresas de construção civil de Nova York,
e fizemos uma reunião com um grupo de empresários, onde ele passou também muitos princípios, né, que nós estamos aí estabelecendo, para que no próximo ano a gente consiga entrar com influência, né? Próximo, por favor. Então aí nós temos a cultura, que essa talvez seja uma das esferas mais corrompidas que nós temos no mundo, né? Embora nós fazemos todos esses trabalhos aqui, o nosso EP ficou sensacional, mas para você conseguir exercer influência nessa esfera, né, é algo que nós vamos ter que ter muita graça e sabedoria de Deus. É uma esfera que nós não temos ainda muita relevância. Próximo, nós temos as duas últimas, que é a comunicação e a política, né? A comunicação, embora também nós temos um excelente trabalho digital, ainda também longe de ser algo que vai trazer influência, né? Que as pessoas vão considerar ou vão parametrizar o que nós fazemos para repetir. Que nem acontece com a nossa igreja. E a nossa igreja toma um caminho, você vai ver vários lugares começando a fazer o mesmo. Por quê? Isso é influência, isso é bom. A mesma coisa do nosso colégio, né? Nós inauguramos o nosso colégio, com um ano e meio de colégio, várias escolas que eram cristãs, mas não queriam falar, porque não está na moda, começaram a voltar a falar que são confessionais. Isso é excelente. Por quê? Porque outros lugares vão ter influência. Com isso, quem que vai ganhar? Todas as nossas crianças, né? Então isso é influência. É quando o que você faz as pessoas se moverem para a sua direção. Como eu disse, influência as pessoas podem não gostar, elas podem criticar, elas podem falar mal, mas elas não conseguem descredibilizar ou desautorizar a relevância daquilo que você entrega para uma sociedade. E a política também, nós temos conscientização, mas também não temos uma escola para formar os nossos jovens, os nossos adolescentes. A gente caminhar para a parte final agora, né? Quando nós não fazemos discípulos, nós temos que aceitar o que o mundo forma. Se nós tivéssemos formado juízes justos, influentes, cheios do Espírito Santo, o nosso Brasil estaria melhor do que hoje, sim ou não? Mas nós não formamos, agora nós temos que aceitar os que o mundo formou. Se os nossos políticos, com as exceções que nós sabemos que tem, fossem formados por nós, no legislativo, no executivo, fossem cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, andassem em santidade, tivessem compaixão das pessoas, o nosso Brasil estaria diferente de hoje, sim ou não? Mas como a igreja não formou, ela tem que engolir os que o mundo formou. Então observe que a nossa visão é muito clara. Nós precisamos formar discípulos de todas as esferas, para que a gente não tenha que suportar os que o mundo está formando. A igreja precisa formar os discípulos de Cristo. Para a gente caminhar para o fim agora e encerrar, enquanto a equipe de louvor sobe, nós temos tantas coisas para fazer. Vocês agora talvez ficaram sabendo de tantas coisas que nós fazemos, ou tantas áreas que nós ainda temos braço curto. Deveríamos ter mais braços, mais pernas, mais corações, né? No próprio social, talvez as pessoas, por não terem entendimento, algumas falam assim: a igreja deveria ser taxada. A igreja paga todos os impostos, com a exceção de IPTU, ITBI e arrecadação. FGTS, COFINS, Fundo de Garantia, INSS, a igreja paga tudo. Mas sabe por que o governo não cobra? Porque é barato para ele o trabalho que a igreja faz. Porque nós fazemos por fé. Mas pela Constituição, a prerrogativa de obrigação é do Estado. Quem é responsável em cuidar dos moradores de rua? Estado. Quem é responsável em cuidar das crianças desabrigadas? Estado. Quem é responsabilidade em garantir a saúde, advogados e segurança de toda a população? Estado. Mas eles não conseguem. Então, veja o que eu quero falar para vocês, não tem a ver com dinheiro. Se hoje chegar um empresário e falar assim: pastor, vamos começar o abrigo de crianças, eu vou bancar 50 mil por mês. Fala: eu não quero, eu já tenho 65 do Estado. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com corações comprometidos com a causa. Porque dinheiro, se você fizer um projeto e lá na prefeitura e no Estado, eles têm que te dar o dinheiro, porque eles não estão fazendo o que tem que fazer. Você fala, levar um projeto na prefeitura, no Estado, fala: ó, tem uma casa de recuperação de mulheres viciadas. O juiz te dá uma liminar, eles têm que fazer o cheque com menos de 30 dias. Por quê? Porque está tendo que levar para cidades da região, porque não tem em Bauru. O problema não é dinheiro. O problema é que não tem pessoas com o coração engajado. Não tem mãos.
não tem pernas, não tem coração. E olha que nós fizemos tudo em cima de 1/6 só. 1/6. 1/6 da cidade. Nós não estamos falando dos 400 mil. Estamos falando só em cima de 1/6. Aproximadamente 66 mil pessoas. Mas o Senhor já materializou tanto. Em 6 anos, estava em uma reunião de pastores. Nos últimos 6 anos no Brasil, nós tivemos a graça de Deus sobre 2 igrejas, em um crescimento acelerado e exponencial. Uma delas foi a nossa, a outra do pastor Mac Anderson em Goiânia, Family Church. 6 anos, com 2 de pandemia. Uma escola em 90 dias, isso não tem a ver com a nossa habilidade, tem a ver com a nossa rendição e obediência à vontade de Deus. Eu brinco que quando eu cheguei em Bauru, aquele hospital atrás do Ana Premier estava sendo construído. Nós saímos da Rua Floresta e viemos para Aureliano, continuou sendo construído. Nós saímos da Aureliano e viemos para cá, continua sendo construído. Nós saímos daqui, estamos aqui, fizemos a escola, continua sendo construído. Estamos acabando a farm, vamos inaugurar mês que vem, continua sendo construído. Por quê? Porque nunca teve a ver com dinheiro. Se fosse o dinheiro o problema, ela já estava pronto. Tem muita coisa envolvida, não é só dinheiro. Não é dinheiro o problema. A igreja precisa entender a clareza da visão. O dinheiro nós até teríamos para fazer outras coisas, mas por que então a gente não começa? Porque não tem gente. Não tem gente. Faltam mãos, faltam braços. E olha que eu falei de 47, mas quando nós conseguirmos estar influentes nas 7 esferas da sociedade, talvez nós tenhamos 100, 120 ministérios ativos. Hoje nós temos 1.200 voluntários. Precisaríamos talvez de 4, 5 mil para fazer tudo aquilo que nós devemos fazer como igreja. E lembrando, estou falando só de 1/6 da cidade. Poderia falar de adoção para vocês, mas não tem a ver com dinheiro, tem a ver com coração, com compaixão. Qual é a nossa missão final dela? Compaixão e amor por pessoas. Entende? Então veja, a visão é muito clara, desde o primeiro dia que nós chegamos aqui. É a mesma visão. No 2º ano foi a mesma visão. No 3º ano a mesma visão. No 4º ano a mesma visão. No 5º ano a mesma visão. Estamos com 6 anos, a mesma visão. Nós não mudamos a nossa visão. A diferença é que às vezes quem chega agora já encontra muitas coisas materializadas. Mas ainda tem tanto para Deus materializar. Tem tanto para Deus materializar. Mas hoje gostaria de acabar o nosso culto diferente, né? Que você pudesse se colocar de pé no seu lugar, desse a mão para o seu irmão.